O presidente russo Vladimir Putin passou tempo demais mexendo com os Estados Unidos. Agora ele está começando a descobrir por que isso foi uma péssima ideia. Putin conseguiu levar uma administração que era pelo menos um pouco simpática aos seus objetivos para a Ucrânia e transformá-la em uma que agora é tão contrária a ele quanto sempre foi. Essa é uma maneira difícil de aprender a não mexer. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, deixou claro que a Rússia enfrentará grandes dificuldades, pois os Estados Unidos da América apoiam totalmente a Ucrânia e seu presidente, Vladimir Zelensky. Para entender como, é necessário investigar o que um recente acordo realmente significa para o presidente da Rússia. Esse acordo é o negócio de minerais entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia. Já se falou muito sobre este acordo, que passou por vários formatos nas últimas semanas. A primeira versão do acordo não parecia beneficiar a Ucrânia. Os Estados Unidos da América queriam poder explorar os 20 mil depósitos minerais da Ucrânia no valor de 500 bilhões de dólares. Trump declarou que esse montante era suficiente para cobrir a ajuda militar enviada pelos Estados Unidos da América à Ucrânia no governo anterior. Mesmo que possivelmente imprecisa, essa notícia inicial foi ótima para Putin. Claro, ele quer controlar os minerais da Ucrânia, tanto quanto os Estados Unidos da América. Mas ao fornecer um acordo tão unilateral, os Estados Unidos da América colocaram Zelensky em uma posição difícil. Não havia como o líder da Ucrânia aceitar aquele acordo como estava. Putin provavelmente acreditou que isso mostrou duas coisas. Primeiro, ele seria capaz de posicionar a Ucrânia como a agressora na invasão. Ele começou apontando que estava se recusando a concordar com um acordo de minerais que provavelmente levaria à paz. Em segundo lugar, e mais preocupante para muitos na Ucrânia, Putin poderia ver esse acordo desequilibrado como evidência de que ele tinha a administração Trump enrolada em seu dedo. Suas manipulações haviam funcionado. Trump parecia estar do seu lado e estava punindo a Ucrânia com seu primeiro rascunho do acordo. Avançando para hoje. E esse acordo foi acordado entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América. Então isso é uma boa notícia para Putin, não é? Não muito, porque o acordo que foi assinado quase não se parece com o acordo que a administração Trump propôs há algumas semanas. Como o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais destaca, a nova versão do acordo de minerais que foi acordada é muito mais favorável à Ucrânia do que qualquer um poderia ter antecipado. Como assim? Para começar, os Estados Unidos da América concordaram em criar um fundo especial que ele, juntamente com a Ucrânia e outros parceiros de Zelensky, pode usar para incentivar investimentos na Ucrânia. Esse dinheiro será destinado à reconstrução da Ucrânia, indicando que os Estados Unidos da América prevêem um futuro em que a Ucrânia permanece uma nação soberana. Isso já é um grande golpe para Putin. As razões pelas quais esse tipo de linguagem importa serão exploradas adiante no vídeo. O novo acordo também garante que a Ucrânia manterá a propriedade total de seus vastos recursos naturais e da infraestrutura que usa para aproveitar esses recursos. Até terá algum controle sobre as decisões tomadas sobre esses recursos, diz o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Isso não está de acordo com o combinado inicialmente. O que começou como os Estados Unidos da América tentando assumir o controle total dos minerais da Ucrânia, evoluiu para os dois países, trabalhando como parceiros para extrair o máximo de valor desses minerais quanto possível. A Ucrânia ainda contribuirá. Metade da receita dos minerais irá para os Estados Unidos da América e outros investidores, mas a outra metade está garantida. A Ucrânia mantém a região, o que significa um potencial de centenas de bilhões de dólares sendo injetados em sua economia após o fim da guerra contra a Rússia. O próprio Zelensky afirmou que os minerais da Ucrânia valem impressionantes 12 trilhões. Embora isso possa ser uma superestimação, não menos porque nem todos esses minerais são acessíveis. Isso ainda nos mostra que tanto a Ucrânia quanto os Estados Unidos da América têm muito a ganhar com o seu novo acordo. A situação piora para Putin, pois o novo acordo inclui garantias de segurança que a Ucrânia busca dos Estados Unidos da América há tempos.
Segundo ele, os Estados Unidos da América ainda podem continuar a ajuda militar à Ucrânia. Considerando tudo o que é fornecido como contribuição de capital para o fundo de investimento que os dois países estão prestes a criar, a Ucrânia não precisa reembolsar aos Estados Unidos da América por essas contribuições ou qualquer uma recebida no passado. Isso significa que não há perda de 500 bilhões de dólares para a Ucrânia. Como se quisesse provar sua seriedade. O presidente Trump também aprovou a venda de 50 milhões de dólares em equipamento militar para a Ucrânia no mesmo dia em que assinou o acordo de minerais. Tudo isso envia uma mensagem a Putin de que a Ucrânia e os Estados Unidos da América se tornaram verdadeiros parceiros. Eles trabalharão juntos no acordo de minerais. Os Estados Unidos da América estão ativamente vendendo armas para a Ucrânia agora, e provavelmente venderão muitas mais no futuro. É uma reviravolta enorme de apenas algumas semanas atrás, quando Putin parecia estar em posição privilegiada para conseguir tudo o que queria da Ucrânia. O líder da Rússia ficou se perguntando uma grande questão: como diabos isso chegou aqui? A resposta é uma que Putin não vai querer aceitar, pois seria um grande golpe para o seu ego. O líder da Rússia causou todos os problemas que enfrenta hoje. Volte para março. Delegados das equipes de Trump e Zelensky se encontraram na Arábia Saudita naquele mês para discutir um possível acordo de paz parasita a guerra na Ucrânia. Eles emergiram com um acordo. Todos os aspectos da guerra deveriam parar por 30 dias para dar à Ucrânia e à Rússia uma chance de reavaliar e negociar a paz. Trump parecia ter alcançado tudo o que queria. Ele também permitiu que Putin obtivesse o que desejava do acordo. O cessar-fogo de 30 dias seria total. No entanto, a Rússia teria sua chance de negociar pelo que queria durante esse cessar-fogo. Putin ainda estava em uma posição forte neste ponto. E sua crença na força dessa posição levou-o a cometer o primeiro de vários erros fatais que levaram Putin aonde ele está hoje. O líder russo recusou repetidamente um cessar-fogo. A primeira dessas recusas centrou-se no acordo total de cessar-fogo, com Putin alegando que os Estados Unidos da América e a Ucrânia não haviam abordado a causa raiz do problema que a Rússia tem com a Ucrânia. Claro que não haviam. A causa raiz é a própria existência da Ucrânia. Putin crê que o país pertence à Rússia e não tem direito de ser uma nação soberana. Essa recusa inicial foi a primeira de várias instâncias em que Putin tentou exagerar sua mão quando se tratava de negociações de paz. Mais recusas de cessar-fogo e propostas de paz apoiadas pelos Estados Unidos se seguiram. Em 1º de abril, Sergei Ryabkov, conselheiro de política externa de Putin, declarou que as novas propostas, incluindo um cessar-fogo parcial na infraestrutura energética, ainda não atendiam às demandas, modelos e soluções propostas pela Rússia e pelos Estados Unidos da América. Muito seriamente, mas não podemos aceitar tudo em sua forma atual, disse Ryabkov. Os primeiros sinais de que Trump estava ficando irritado surgiram após a segunda recusa de cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos da América disse aos repórteres que estava irritado com Putin, chegando a ameaçar sanções secundárias contra a Rússia. Ainda assim, Putin não mudou sua posição. Qualquer cessar-fogo devia atender às exigências dele. O que começará com a Rússia retendo o território que arrancou da Ucrânia e terminará com o inimigo da Rússia, sendo deixado incapaz de se defender contra uma futura invasão. A imagem clareava. E Trump perdia a paciência. Avançando para as últimas semanas, e Putin continuou tentando superestimar sua mão. Ele propôs um cessar-fogo de 3 dias no fim de semana da Páscoa, mas o quebrou quase imediatamente. Em maio, Putin quer outro cessar-fogo, que supostamente vai de 8 a 10 de maio. Isso daria à Rússia a chance de realizar um desfile suntuoso do Dia da Vitória para celebrar os feitos do país na Segunda Guerra Mundial. Claro, também dá a Putin a chance de se encontrar com quase 30 líderes mundiais. A Ucrânia disse não para observar esse cessar-fogo. Não importaria se tivesse dito sim, porque a Rússia atacou a cidade ucraniana de Sumy apenas 3 horas depois que o cessar-fogo deveria começar. Putin nunca teve a intenção de cumprir suas afirmações de que a Rússia iria cessar fogo. Ele nunca quis parar a guerra.
Em vez disso, o líder da Rússia pensou que estava jogando um jogo inteligente de enrolar Trump enquanto ainda podia realizar tantos ataques quanto quisesse. Exagerar nesse jogo foi o erro fatal de Putin. Trump está tão irritado com Putin que este perdeu qualquer apoio que poderia ter tido anteriormente do presidente dos Estados Unidos da América. De acordo com Philip Ingram, ex-oficial de inteligência militar britânico, em entrevista à Times Radio em 7 de maio, Putin desempenhou um papel não intencional para que o acordo de novos minerais acontecesse. O entrevistador notou um nervosismo na Rússia sobre se a Ucrânia respeitará o cessar-fogo de Putin em maio. Zelensky já disse que a Ucrânia não fará tal coisa, alertando os quase 30 líderes mundiais que se reuniram para o desfile de 9 de maio de Putin que a Ucrânia não garante a segurança deles. Isso é tudo culpa de Putin. E muito mais preocupante para o presidente russo é que ele irritou Trump a ponto de Putin não conseguir mais prever as ações de seu homólogo americano. Uma coisa que você pode dizer sobre Donald Trump é que ele é imprevisível. E tivemos aquele fiasco no Salão Oval, onde ele ataca Zelensky. E então, cerca de 10 dias depois, toda a equipe de Trump parecia apenas trazer a linha do Kremlin sobre tudo. Mas foi bem nessa época que Putin cometeu seu erro fatal, diz Ingram. Eu me lembro que Putin fez algo realmente bobo. Ele não aceitou o que Trump estava dizendo. Ele então pediu por mais, e a equipe de Putin divulgou isso. E então tivemos aquela infame foto, a foto muito famosa de Trump e Zelensky, sentados no funeral do Papa, naquele belo edifício. Cadeira a cadeira, cabeça a cabeça, e uma discussão de 15 minutos que parece ter mudado a mente de Trump. Se Putin tivesse aceitado o cessar-fogo inicial, não estaria nesta posição. Agora ele aprende do modo mais duro que só pode provocar os Estados Unidos da América até certo ponto antes de uma resposta. Em uma entrevista separada, desta vez realizada com The Sun, Ingram observa que a redação no acordo de minerais revela o quanto Putin calculou mal sua posição. O acordo que temos é a conclusão inevitável das negociações em andamento. Mas é interessante, é muito diferente do que pensávamos que estava sendo proposto anteriormente. E continuamos falando que é um acordo mineral, mas na verdade acabou sendo um Fundo de Reconstrução e Investimento Estados Unidos da América, Ucrânia, que inclui a capacidade mineral nele. Mas tira todas as dificuldades reais da Ucrânia, como o controle total dos Estados Unidos da América sobre isso, algo que eles não têm. Ingram ressalta que o acordo não está atrelado a dívidas, e que seu texto significa que os Estados Unidos da América concordam em colaborar com a Ucrânia para obter os recursos necessários para sua reconstrução e desenvolvimento. Pense no que isso significa para Putin, dado o que o líder da Rússia acredita ser a causa raiz de sua invasão. A Ucrânia ainda não existe em sua mente. Agora ele está olhando para um acordo onde a Ucrânia não apenas afirma que é uma nação soberana, mas que vai fazer tudo o que pode para incentivar o investimento, permitindo que essa nação se torne mais forte. Minerais, óleo, gás, todos eles foram arrancados das garras de Putin por um Estados Unidos da América, que está tão irritado com a recusa de Putin em parar sua guerra que decidiu agora apoiar totalmente a Ucrânia. Ingram menciona que o acordo é uma vitória para ambos os lados, com um aspecto 50-50, palavras que vão preocupar Putin. E uma vitória maior para a Ucrânia, comparada ao que aconteceu antes. E, claro, uma perda para a Rússia. Ele está certo. O acordo, reformulado, difere muito do que Putin teria esperado. Meses atrás, Zelensky foi ridicularizado por Juris Dr. Vance na Casa Branca, e Trump fez pouco para impedir. No final, o acordo sinaliza que os Estados Unidos da América deixaram de tentar apaziguar Putin, forçando um acordo ruim para a Ucrânia sobre minerais, mudando completamente sua postura. Isso ocorre depois do encontro de Zelensky e Trump no Vaticano. Acho que a atitude dele em relação à Ucrânia e à Rússia mudou um pouco. Quase invertido de uma maneira que ele, portanto, não queria sair e punir a Ucrânia tanto quanto as versões anteriores do acordo. Por quê? Parte da razão pode se resumir à possibilidade de que Zelensky finalmente conseguiu se comunicar com Trump sobre as realidades da guerra na Ucrânia, não as realidades no terreno.
O presidente dos Estados Unidos da América está ciente de que a guerra causa mais de 1.000 vítimas diárias e usou esse fato para tentar impulsionar seu acordo de paz. Trump agora aceita a realidade de que Putin não fará o que os Estados Unidos da América desejam. Não importa o que a Ucrânia e os Estados Unidos da América ofereçam, Putin sempre vai querer mais, até incluir a completa dissolução da Ucrânia como um Estado soberano. Trump tem motivos para se frustrar com a falta de concessões de Putin. Não é assim que se fazem acordos. Os Estados Unidos da América demonstraram à Rússia que cooperarão com países dispostos a colaborar ao firmar um acordo de minerais. Isso é incrível para a Ucrânia, considerando o passado. Putin teve que encarar o fato de que não tem mais os Estados Unidos da América do seu lado. E que Trump criou um novo mecanismo que parece projetado para fortalecer a Ucrânia no futuro. Poderia ficar pior para o presidente da Rússia? Francamente, sim. Trump ameaçou a Rússia com sanções secundárias por Putin recusar apoiar um cessar-fogo de 30 dias. O presidente dos Estados Unidos da América ainda não cumpriu essa ameaça. No entanto, isso não isenta Putin das sanções, segundo Woods. Em 1º de abril, o senador republicano e aliado de Trump, Lindsey Graham, apresentou um projeto de lei bipartidário chamado Lei de Sanções à Rússia de 2025. Esse projeto de lei propõe novas e extensas sanções que se somam às 6.433 já impostas pelos Estados Unidos da América à Rússia, desde que Putin invadiu a Ucrânia. As sanções propostas recentemente cobririam parte das sanções secundárias ameaçadas por Trump, incluindo a possibilidade de os Estados Unidos da América sancionarem países que comprem energia ou outras exportações críticas da Rússia. O projeto de lei de Graham também propõe uma tarifa de 500% sobre países que comprem petróleo, gás ou urânio russo. A aprovação desse projeto de lei seria devastadora para Putin. Também seria o fim do que parecia ser um relacionamento promissor com a atual administração dos Estados Unidos da América. Seria a confirmação de que Putin exagerou a ponto de os Estados Unidos da América decidirem virar a mesa e arruinar a Rússia em resposta às manobras de seu líder. Ainda não está claro se Trump aprovará o projeto de lei. Mas isso quase não importa. O simples fato de ter sido introduzido e por um aliado de Trump demonstra o quanto Putin perdeu o controle de suas tentativas de manipular a relação entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América. Agravando a situação do líder russo, a Comissão Europeia também propôs um 17º pacote de sanções cerca de um mês após Graham apresentar seu projeto de lei. Mesmo se a Rússia evitar novas sanções dos Estados Unidos da América, ainda sofrerá com as sanções da União Europeia. Visando várias pessoas e mais de 100 navios ligados ao país, o plano mestre de manipulação de Putin falhou. Os Estados Unidos da América agora parecem firmemente contra todos os esforços dele na Ucrânia. Isso indica que o fim da invasão russa está se aproximando? Infelizmente, a resposta provavelmente é não. A Rússia não conseguirá o que deseja por meio de negociação, principalmente após o novo acordo de minerais entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia. Porém, Ingram observa ao The Sun que a Rússia continuará pressionando para obter tudo o que Putin deseja. E a coisa louca é que Putin já tinha isso em suas mãos. Donald Trump firmou acordos de cessar-fogo e de paz que, na prática, concederam a Putin tudo o que ele desejava. E sempre que esses foram apresentados, os russos voltaram e disseram: não, nós não concordamos totalmente com isso. Queremos um pouco mais, queremos um pouco mais. Acho que temos trabalhado em muitas avaliações de que a Rússia quer se envolver em algum tipo de acordo de paz. Não acho que Putin queira fazer isso. Acredito que ele realmente pensa que está vencendo a guerra. Ele acredita estar vencendo no campo de batalha e que pode alcançar mais com isso. Por isso, continua adiando os cessar-fogos. O que Putin não contava é que Trump está absolutamente determinado a trazer paz para a Ucrânia da maneira que puder. Isso seria um momento inicial e definidor para sua administração, além de provar que Trump pode cumprir as promessas feitas antes de se tornar presidente. De fato, a guerra não acabou no primeiro dia, contrariando a afirmação de Trump.
Mesmo assim, a insistência de Trump por paz, quando Putin expressou sua intenção de continuar lutando, pode ter surpreendido o líder russo. Putin pensou que poderia manipular Trump pelo tempo que quisesse. Contudo, suas ações apenas irritaram os Estados Unidos da América, fortalecendo a Ucrânia. Há somente uma ressalva nisso tudo. O novo acordo de minerais levará um tempo para ser implementado. Acho ótimo pensar teoricamente que isso ajudará a dissuadir a Rússia de atacar. E acho que a curto prazo, quando Donald Trump for presidente, fará Putin ter que pensar novamente sobre o que ele faz. Mas vai levar vários anos para tentar começar a implementar este acordo, porque não há muitos detalhes nele. O plano de Putin pode ser tomar a Ucrânia antes que o acordo seja implementado. O mundo aguarda para ver se este plano de contingência tem chance de funcionar. O acordo de minerais, que Putin ajudou a criar ao irritar os Estados Unidos da América, parece oferecer à Ucrânia certa garantia de segurança. O que você acha do novo acordo de minerais? E as manipulações fracassadas de Putin, que permitiram sua criação na forma atual? Putin calculou mal o quanto de influência ele tem sobre os Estados Unidos da América. O que o acordo, juntamente com as sanções propostas pela América, significa para o futuro da guerra na Ucrânia? Compartilhe suas ideias conosco abaixo. Inscreva-se no The Military Show para mais notícias e informações atualizadas sobre os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, o Oriente Médio e outros conflitos ao redor do globo.